No alto das montanhas eternamente cobertas de neblina, onde o ar é rarefeito e o silêncio só é quebrado pelo assobio do vento, havia um ninho diferente de todos os outros. Não pelo lugar em que estava, mas pelo que carregava. Na beirada de um penhasco, cercado de pedras afiadas e árvores tortas pelo tempo, nasceu uma ninhada de águias. 4 filhotes vigorosos, de penas escuras e olhos atentos. Todos, menos um. O último a sair do ovo foi Elan. Seus olhos não abriram no tempo esperado. Seus movimentos eram descoordenados e desde os primeiros dias seus irmãos se distanciaram. Enquanto os outros batiam as asas, gritavam alto e competiam entre si, Elan tropeçava no ninho e se encolhia, guiado apenas pelos sons e pela intuição. As águias mais velhas cochichavam entre si. Aquela ali não vai durar muito. Uma águia que não vê é como uma pedra que sonha ser nuvem. A mãe de Elan, no entanto, não desistiu. Mesmo diante das críticas e do olhar de pena dos demais, ela o alimentava com o mesmo cuidado que dava aos outros. Mas, no fundo, ela sabia que o mundo lá fora seria cruel. Os meses passaram. Os filhotes começaram a treinar voo, saltando entre os galhos, alçando curtos voos para se preparar para a grande travessia, o momento em que deixariam o ninho para encontrar seu próprio território. Elan, contudo, permanecia na beirada. Suas asas eram fortes, mas seu medo era maior. Sem enxergar os espaços, cada voo era um salto para o vazio. Mesmo assim, havia algo dentro dele que não se calava. Uma chama, uma inquietação. No silêncio da noite, enquanto os outros dormiam, Elan escutava o som do vento batendo nas pedras, o assobio das folhas dançando no ar e o eco distante de animais que se moviam na floresta. Ele começou a reconhecer padrões, o som da água descendo pelas rochas, o bater de asas de outras aves, o silêncio repentino que precedia o surgimento de um predador. E assim, sem que ninguém soubesse, Elan treinava, não com os olhos, mas com os ouvidos, com a pele, com a alma. Um dia, como era tradição entre as águias da montanha, chegou o momento da travessia, uma última prova. Cada jovem águia deveria saltar de um penhasco e voar por entre as montanhas até alcançar a Pedra do Céu, uma formação rochosa em forma de arco considerada sagrada entre as águias. Quem não conseguisse não estaria pronto para sobreviver sozinho. Elan foi proibido de tentar. Ele não vai conseguir, disseram os líderes. É melhor deixá-lo. Não queremos perder outro filhote por teimosia. Mas naquela noite, Elan fez sua escolha. Esperou todos dormirem e subiu sozinho até o topo da montanha. A neve cobria as pedras, o vento soprava forte e o céu estava escuro como carvão. Ele abriu as asas, sentiu o vento cortando. O coração batia como um tambor de guerra. E então saltou. Não sabia para onde ia, não via nada, mas confiava. Confiava naquilo que ouvira, naquilo que sentira, nos dias em que passou calado, estudando o mundo sem olhos. Cada corrente de ar era como uma estrada invisível. Cada assobio do vento era uma seta apontando a direção. Ele não voava como as outras águias. Ele dançava com o vento como se fosse parte dele. E horas depois, quando o sol nasceu e pintou as montanhas com tons dourados, Elan estava lá, sobre a Pedra do Céu, de pé, com as asas abertas, sozinho. A notícia se espalhou como fogo seco. A águia cega chegou. Ele fez a travessia no escuro. Como é possível? A mãe de Elan chorou. Os líderes silenciaram. Ninguém sabia o que dizer. Mas Elan não voltou ao ninho. Ficou nas montanhas, construindo seu próprio território. Não buscava reconhecimento. Queria apenas viver o chamado que sentia desde o nascimento, o de voar. Não com os olhos, mas com a coragem. Anos se passaram. As estações mudaram, como sempre mudam. O tempo desenhou cicatrizes nas montanhas. A floresta envelheceu, mas Elan permaneceu. E então,
Um inverno diferente chegou. As neves desceram mais cedo, o frio era cruel. A caça escassa, filhotes morreram. Águias adultas não conseguiam mais encontrar alimento, pois os campos estavam cobertos e as presas escondidas sob camadas de gelo. As que antes zombavam de Elan agora se encontravam famintas, desesperadas. Foi então que ele apareceu novamente, voando baixo, silencioso como a brisa, e com ele, a salvação. Elan usou tudo o que aprendeu. Ele não precisava ver as presas, sabia ouvi-las, sentia a vibração de cada movimento debaixo da neve, mergulhava como um raio, retornava com ratos, coelhos, serpentes e dividia. Todos os dias, Elan sobrevoava os ninhos da montanha e deixava alimento. Alimentava os fracos, os velhos, os pequenos, até os que duvidaram dele. Não buscava glória, apenas fazia o que acreditava ser o certo. Aquela montanha, antes dividida entre os que viam e os que não viam, agora se unia sob as asas daquele que voava com o coração. Numa manhã, quando a neve começava a derreter e o sol voltava a tocar as pedras, um filhote se aproximou de Elan. Seus olhos brilhavam de admiração. Elan, como você conseguiu tudo isso? Como aprendeu a voar sem enxergar? O velho Elan pousou ao seu lado. Suas penas estavam gastas pelo tempo, mas seus movimentos ainda eram firmes. Todos nós nascemos com algo que nos falta, disse ele. Uns não enxergam, outros não escutam. Alguns vivem com medo, outros com raiva. Mas nenhum desses fardos é maior do que a nossa vontade de superá-los. O mundo vai te dizer que você não pode. Mas se você acreditar, mesmo que ninguém acredite, e der um passo ou um voo, Deus cuidará do resto. O filhote ficou em silêncio. Depois sorriu. Então, você nunca teve medo? Elan riu. Um riso leve que ecoou pelas montanhas. O medo sempre esteve comigo, mas eu aprendi a não deixá-lo falar mais alto do que minha fé. Desde então, a história de Elan passou a ser contada geração após geração. Não apenas como a da águia cega que venceu, mas como a da alma que enxergou o mundo com os olhos do espírito. E toda vez que o vento sopra mais forte entre os penhascos, as jovens águias acreditam que é ele, Elan, voando mais uma vez, ensinando a todos que a verdadeira visão não está nos olhos, mas no coração. Moral da história: a verdadeira força não está naquilo que temos, mas naquilo que fazemos com o que nos falta. A vida pode tirar nossos olhos, nossas oportunidades, nossas forças, mas nunca poderá tirar nossa coragem de tentar, nem nossa fé de continuar. Elan é a prova de que, quando tudo parece impossível, ainda existe um caminho. E ele começa com um passo de fé. Obrigado por assistir essa história. Não se esqueça de deixar seu like no vídeo, se inscrever e ativar o sino das notificações.